Você acredita que uma sociedade pode colapsar, mesmo vivendo em um paraíso? Sem fome, sem guerra, sem escassez. Tudo funcionando perfeitamente. Na década de 1960, o cientista John B. Calhoun decidiu testar exatamente isso no experimento conhecido como Universe 25 Experiment. Ele criou um ambiente ideal para uma população de ratos. Tudo era perfeito. Mas o que aconteceu lá dentro não foi crescimento. Foi algo muito mais perturbador. Olá, eu sou Ravi, e no vídeo de hoje, nós iremos prever o que poderá acontecer com a espécie humana, caso continuemos seguindo na direção que estamos indo. Será mesmo o nosso fim? Assista! Imagine um lugar onde não existe fome, não existe frio, não existe predador, não existe disputa por recursos, comida ilimitada, água sempre disponível, temperatura perfeita, um verdadeiro paraíso. Agora imagine colocar uma população inteira dentro desse ambiente e observar o que acontece ao longo do tempo. Foi exatamente isso que o cientista John B. Calhoun decidiu fazer. Nos anos 1960, ele criou um experimento conhecido como Universe 25 Experiment. O objetivo era simples e inquietante: descobrir o que acontece com uma sociedade quando todos os problemas básicos desaparecem, sem fome, sem ameaça, sem escassez, apenas abundância. Parecia o cenário perfeito, mas o que aconteceu depois surpreendeu o mundo científico. O experimento começou com apenas alguns ratos. Pequeno grupo, espaço enorme. Eles tinham tudo o que precisavam. Nos primeiros dias, o comportamento era completamente normal. Exploração, construção de ninhos, interação social. Pouco tempo depois, a reprodução começou. Filhotes nasceram. A população crescia rapidamente. Era exatamente o que Calhoun esperava. O ambiente era tão perfeito que parecia impossível dar errado. Mas toda sociedade tem um ponto de transformação. E esse ponto estava chegando. Com o passar das semanas, o crescimento da população se acelerou. Dezenas viraram centenas. Centenas começaram a ocupar todos os espaços disponíveis. Mesmo com comida ilimitada, os ratos começaram a interagir com mais frequência e com mais tensão. Alguns indivíduos começaram a dominar áreas específicas do ambiente. Outros passaram a ser excluídos. A hierarquia social começou a se formar. E com ela, surgiram os primeiros conflitos. O paraíso ainda existia, mas a dinâmica social estava mudando. Com o aumento da população, os comportamentos começaram a mudar. Alguns ratos se tornaram extremamente agressivos, ataques sem motivo, disputas constantes, mas outros fizeram exatamente o oposto. Eles simplesmente se retiraram da vida social. Pararam de competir, pararam de interagir e começaram a passar a maior parte do tempo se limpando. Calhoun chamou esse grupo de os belos. Fisicamente saudáveis, mas completamente desconectados da sociedade. Com o tempo, o comportamento social começou a desmoronar. Mães abandonando filhotes, filhotes sendo atacados, ratos incapazes de formar pares. A reprodução caiu drasticamente, mesmo com comida abundante. A sociedade estava falhando. O ambiente físico ainda era perfeito, mas socialmente, tudo estava quebrado. Com o passar do tempo, algo inesperado aconteceu. A população começou a diminuir, não por falta de comida, não por doença, mas porque os ratos simplesmente pararam de se reproduzir. A geração seguinte nunca se formou. Eventualmente, todos morreram. O paraíso físico ainda existia, mas não havia mais sociedade para habitá-lo. O experimento Universe 25 Experiment terminou há décadas.
Mas ele deixou uma pergunta que continua ecoando até hoje. Será que sociedades precisam de desafios para sobreviver? Será que a abundância absoluta pode criar um tipo diferente de colapso? Claro, humanos não são ratos, mas muitas pessoas olham para cidades modernas, densidade populacional e isolamento social, e se perguntam: será que estamos observando algo parecido? Talvez a verdadeira lição do universo 25 não seja sobre ratos. Talvez seja sobre o equilíbrio necessário para que qualquer sociedade sobreviva. Uau, que bela lição de moral. O experimento Universe 25 Experiment terminou da forma mais inesperada possível. Não faltou comida, não faltou espaço, não faltou segurança. Mas ainda assim, a sociedade acabou. O que John B. Calhoun observou foi algo profundo. Uma sociedade não depende apenas de recursos para sobreviver. Ela depende de estrutura, de propósito, de papéis sociais claros. Quando esses elementos desaparecem, o colapso pode acontecer de dentro para fora. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. Porque esse experimento nunca foi apenas sobre ratos. Ele levanta uma pergunta silenciosa sobre nós. O que realmente mantém uma sociedade viva? Escreva nos comentários. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima, meus amigos.